Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. E hoje, 21 de maio, eu estou meio perdido na data hoje, 21 de maio de 2020, nós estamos com mais uma reunião para tratarmos de um assunto hoje, de um daqueles temas livres. Vou só fazer um ajuste aqui, que eu estou tentando utilizar uma plataforma aqui para ver se melhora um pouco mais a transmissão e a internet não me deixe na mão novamente. Deixa eu só ajustar aqui. Bom, acho que agora tá bom, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto que é sobre a questão do criacionismo da Terra jovem, tá? A gente falou na semana passada, aliás, na terça-feira, sobre o ajuste fino do universo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o criacionismo da Terra jovem, tá? O detalhe que eu quero destacar aqui, antes de começar, antes de fazer qualquer coisa, primeiro, a gente como ABC2, como instituição, como associação oficial, nós não tomamos parte de forma institucional ou dentro da associação de nenhuma posição oficial. A gente não tem uma posição oficial, nós não somos, pela instituição, criacionista da Terra jovem, criacionista da Terra antiga, design inteligente, criacionismo evolutivo, nada. De forma institucional, a ABC2 não toma posição, não toma partido em nenhuma dessas visões, tá? Nenhuma delas. Inclusive está no nosso documento, está no nosso estatuto isso. Vocês podem baixar o documento que tem lá no site cristãosnaciencia.org.br. Lá na opção Quem Somos, lá tem detalhado o que a gente é, o que a gente segue, e tem um documento, vamos dizer assim, do estatuto, tá? Todo membro da ABC2, membro, líder no meu caso e tudo mais, ele assina um documento, esse documento, no caso, na associação, justamente reconhecendo isso, que a ABC2 não toma partido com relação a essas visões, tá? E deixa livre o membro ou, no caso, o líder e tudo mais, a seguir a posição que ele quiser, tá? Então, por exemplo, eu no meu caso eu tenho a minha posição, tem outros líderes dentro da ABC2 que têm a sua posição, diferente da minha, igual à minha, tem líderes que não têm posição nenhuma, tem membros que têm as suas posições individuais, é livre, completamente livre, tá? Dentro da ABC2 a gente só tem, vamos dizer assim, com relação a esse assunto, a questão do respeito e da gente poder conversar todas essas opções, essas visões de uma forma livre, de forma respeitosa, com muito respeito, e de uma forma, de uma conversa como a gente faz, tá? Como a gente sempre faz, tá? Para início de conversa, nós somos cristãos, tá? Antes de qualquer coisa, nós somos cristãos, tá? Então, ela não toma partido oficialmente, tá? Mas os membros e os líderes da ABC2 são livres para tomar partido de qualquer visão, da forma que quiser, ou simplesmente não tomar partido nenhum, tá? Nós somos livres com relação a isso. Deixando bem claro a posição da ABC2, que não oficialmente não tem uma posição, tá? Então eu quero apresentar aqui para vocês nas próximas nas próximas 4 quintas-feiras, tá? Essas 4 posições que são as mais conhecidas: criacionismo da Terra jovem, que a gente vai falar hoje, criacionismo na Terra antiga, design inteligente e o criacionismo evolutivo, tá? Então, para a gente ter uma noção e tudo mais, e a posição que eu vou fazer aqui é apresentar como que a visão tá? Eu vou tentar, vamos dizer assim, apresentar o máximo nesse pouco tempo que nós temos aqui, de como que a visão ela se mostra para o mundo, principalmente nessa questão do mundial mesmo, tá? E eu quero justamente mostrar isso, mostrar qual que é a visão de forma geral, tá? Eu vou evitar ao máximo de fazer críticas a essa posição, claro, a todas as 4 posições, as 4 posições têm críticas, tá? E para isso, inclusive, que é a recomendação de hoje que eu fiz no meu Instagram, eu coloquei até um postzinho sobre o livro, a recomendação de hoje, que é esse livro aqui, A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, tá? É da editora Thomas Nelson Brasil, em parceria com a ABC2,
tá? Em parceria com a gente, tá? Então é um livro muito bom que a gente vai falar, eu acho que eu já recomendei esse livro, então vou recomendar novamente, não tem problema, tá? É o livro onde eu vou me embasar nessas quintas-feiras que vamos falar sobre essas 4 visões. 4 visões principais, tem muito mais outras, tem desdobramento dentro dessas 4 visões. Claro que não dá para falar tudo, então eu vou fazer pequenos recortes, pequenos pontos e tudo mais com relação a essas 4 visões. Só um outro aviso, eu ainda não coloquei os slides lá no Drive, assim que acabar eu vou colocar lá no Drive. Então na minha bio aqui no Instagram tem um link lá e lá você tem acesso a tudo. Lá no YouTube é onde eu gravo essas reuniões, o Google Drive é onde eu coloco os slides dessas apresentações e tudo mais, mas essa apresentação de agora especificamente ainda não coloquei. Mas assim que acabar aqui, porque eu tive um probleminha no programa onde eu faço os slides e aí acabou saindo muito em cima da hora. Mas eu vou terminar aqui, terminando, já vai estar lá no Google Drive, você pode baixar, pode ver como é que é a estrutura que eu estou apresentando para vocês, tá? Fechando parênteses, então esse livro aqui, o que esse livro vai fazer? Que é o livro que eu vou me apoiar, basicamente eu vou me apoiar nele. Ele vai falar sobre essas 4 visões: criacionismo da Terra Jovem, criacionismo evolutivo, criacionismo da Terra Antiga e design inteligente, e ele vai fazer isso de uma forma seguinte: ele vai apresentar, digamos, no primeiro capítulo, ele vai apresentar o criacionismo da Terra Jovem, tá? No caso aqui é o Ken Han que vai apresentar isso, então uma das maiores autoridades em criacionismo da Terra Jovem no mundo. Ele vai apresentar um texto dizendo o que é o criacionismo da Terra Jovem. Apresentou o texto tudinho direitinho. Aí depois vem o Hugh Ross, que é um dos maiores defensores do criacionismo da Terra Antiga no mundo, tá? E vai fazer uma crítica ao criacionismo da Terra Jovem. Depois vai vir a Deborah Hassman, que é a presidente do BioLogos, tá? BioLogos é aquele instituto tipo a BC2, só que americano, tá? E inclusive lá tem o Francis Collins, que essa semana ganhou o prêmio John Templeton, que é o equivalente ao Nobel de Espiritualidade, só para vocês terem uma ideia. Só que o valor financeiro é bem maior, tá? Muito maior do que um prêmio Nobel de Física e por aí vai. Tá? Então vem a Deborah Hassman e vai fazer críticas ao criacionismo da Terra Jovem. Depois vem o Stephen Meyer, que é um dos maiores defensores do design inteligente no mundo e vai fazer críticas ao criacionismo da Terra Jovem. Depois, na terceira parte, vem novamente o Ken Han e faz uma réplica aos 3. Fecha o primeiro capítulo. É assim a construção do livro. Segundo capítulo, aí não vem mais o Ken Han, vem o Hugh Ross, vai falar do criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga. Ele vai falar do criacionismo da Terra Jovem. Aí vem o Ken Han e faz a crítica. Vem a Deborah Hassman, faz a crítica. Vem o Stephen Meyer, faz a crítica. Aí depois, no final, vem o Hugh Ross e faz uma réplica aos 3 novamente, advogando sobre o criacionismo da Terra Antiga. Fecha o capítulo 2. E assim vai indo, os 4 capítulos são nesse formato, tá? Então, sempre tem a apresentação, réplica dos outros 3, né? Os outros 3 estão fazendo... Aliás, tem a apresentação do texto, né? Da visão toda, do maior especialista na área. Tem a crítica dos outros 3 especialistas de outras áreas do criacionismo da Terra Antiga, Jovem, Design Inteligente e tudo mais. E aí depois vem uma réplica do autor dessa visão, tá? Assim é a construção do livro. Então é mais ou menos assim que eu vou tentar fazer. É claro que eu não vou fazer críticas e tudo mais, eu vou tentar mais apresentar a visão de uma forma mais geral, tá? De alguns pontos muito específicos, tá? Talvez até a reunião em si seja um pouquinho mais curta, mas não tem problema. Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, pode deixar nos comentários aí, é livre. A Nath, Lucas e o Michael estão participando, obrigado pela presença. Vocês são livres aí para fazer perguntas, comentários ou deixar alguma sugestão, alguma coisa, tá? Então hoje, especificamente hoje, a gente vai falar do criacionismo da Terra Jovem. Só um último recado, semana que vem não teremos nenhuma reunião, nem na terça nem na quinta-feira, por causa do evento da conferência da BC2 sobre a autoridade da ciência, tá? Então você pode estar lá no site cristãosnaciencia.org.br e aí ver a conferência que a gente vai ter, vai ser uma conferência online, parece que se não me engano do dia 26 ao dia 28, acho que é terça a quinta-feira. Acho que é 26 a 28, tá? Então, a partir das 7h30. Eu vou estar participando também dessa conferência, vou estar assistindo, mas como é justamente no horário que a gente vai estar aqui,
às 20 horas, então não vai ter como. Então semana que vem não vamos ter nenhuma reunião online, na terça e na quinta, só vamos ter apenas na outra semana, tá? Na outra semana a gente volta na terça-feira com ajuste fino do universo, na quinta-feira a gente volta, da outra semana, daqui a 15 dias, a gente volta e já vamos entrar num assunto sobre criacionismo da Terra Antiga, e assim a gente continua com o restante dos eventos, tá? Apenas para deixar resultado. Então vamos logo para o que interessa, porque o que interessa hoje para nós é criacionismo da Terra Jovem, características e perspectivas teológicas. O que quer dizer isso? Bom, apenas com a questão de introdução, para a gente ter uma ideia, um panorama do que é o criacionismo da Terra Jovem, eu estou olhando aqui de lado porque onde estão os slides, até eu me readaptar aqui numa visão que eu não perca de vista vocês. 26 a 28 de maio, é isso mesmo, Nath, obrigado, viu? Dia 26 a 28 de maio, de 7h30 até as 10 da noite, tá? Então, ou seja, não tem como eu fazer aqui live às 11 horas da noite para vocês, tá? A gente vai estar cansado, tem muita palestra que a gente vai ter lá nessa conferência, tá? Então não perca, faça a sua inscrição lá também. E para quem ainda está na faculdade, isso inclusive dá horas, aquelas horas complementares, tem certificado e tudo mais. Bom, então o que é o criacionismo da Terra Jovem que a gente tanto ouve falar? Primeiro, antes de qualquer coisa, quando nós falamos criacionismo, não estamos definindo que tipo de criacionismo é. Todo cristão que acredita em Deus, que segue a palavra de Deus, que acredita que Deus criou todas as coisas, é um criacionista. Somente isso. Somente isso. Então, criacionismo ou criacionista, só essa palavra vai definir ou vai dizer, com relação à questão do cristão em si, é a pessoa que acredita que Deus criou todas as coisas. E é só isso. Deus criou todas as coisas como? Não interessa. Deus usou, não interessa. Usou a evolução, a teoria do Big Bang, seja, não interessa. Deus criou todas as coisas. Isso é um criacionista. Agora, tem diversas linhas de criacionismo. Como a gente vai ver hoje, o criacionista da Terra Jovem. Tem um criacionista da Terra Antiga. Tem um criacionista evolutivo. Então eles vão divergir, essas três principais, vamos dizer assim. E tem um design inteligente que também a gente caracteriza como se fosse um tipo, entre aspas, de criacionismo, tá? Então eles vão divergir entre si na forma como Deus criou todas as coisas, na forma como a gente lê o texto bíblico e entende a questão, por exemplo, da criação do homem, da criação do planeta, da criação do universo, da entrada do pecado no mundo ou no universo de formas diferentes, tá? Essa é a única diferença. Então, todo cristão que acredita que Deus criou todas as coisas é um criacionista. Agora, qual linha de criacionismo esse cara vai seguir ou não, vai depender do formato ou da linha, vamos dizer assim, científica ou teológica que ele vai seguir. Tá? Então, dado esse panorama geral, por exemplo, no meu caso, eu sou um criacionista. Eu não sou um criacionista da Terra Jovem, tá? Diferente da posição que eu vou apresentar aqui, mas eu sou um criacionista do mesmo jeito. Eu acredito, como cristão, que Deus criou todas as coisas, tá? E eu acredito que Deus criou todas as coisas através de umas ferramentas ou de processos cosmológicos, astronômicos e biológicos, diferente de um criacionista da Terra Jovem. Assim como tem o Hugh Ross, que ele é um astrônomo também, a área de formação do Hugh Ross é astronomia, ele também é um criacionista, mas ele é um criacionista que acredita que Deus criou todas as coisas, mas ele não é um criacionista da Terra Jovem. E ele não é um criacionista evolutivo como eu sou, mas ele acredita que Deus criou todas as coisas através de processos cosmológicos, astronômicos, diferente da forma como eu acredito. Não tem problema. Mas todos são criacionistas. Entendido? Então só esse pequeno detalhe de forma geral que eu já queria deixar introduzido, que a gente vai utilizar bastante quando a gente for falar nos outros dias sobre criacionismos, tá? Bom, as bases do criacionismo da Terra Jovem, tá? Primeiro, com relação à questão do texto bíblico, tá? A forma como se lê o texto bíblico, no caso ali de Gênesis, é a forma mais natural, ou seja, exatamente como o texto está escrito no idioma do leitor, em qualquer época. Por exemplo, é porque a gente não usa mais
com essa era tecnológica, a gente não usa mais Bíblia em papel, né? Eu tenho umas Bíblias ali em papel e tudo mais, mas a minha Bíblia principal está justamente no celular. Mas como é que a gente faz hoje em dia, na visão do Criações da Terra Jovem? Eu pego o texto de Gênesis, leio o texto de Gênesis em português. Detalhe, a Bíblia não foi escrita em português. Não importa. Por Criações da Terra Jovem, não importa esse detalhe. A Bíblia está escrita em português, eu vou ler a Bíblia em português e eu vou interpretar a criação do jeito que está escrito em português. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e mais um monte de outras coisas. E no quarto dia, Deus criou os luminares e tudo mais. É literal. É literal. Então, por Criações da Terra Jovem, a forma como eu leio a questão da criação é de forma literal, ou seja, exatamente da forma como está escrito no texto em português na minha Bíblia. Ou para o cara que está lendo em russo, em inglês, não importa. Na forma como está escrito o texto, é a forma como Deus criou, o processo que Deus criou todas as coisas é literal do jeito que está escrito no texto bíblico. Então Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 6º dia Deus criou o homem, criou a mulher da costela, então Deus fez uma cirurgia, tirou a costela e criou a mulher. Adão não é de processos evolutivos nem nada. Não, Adão foi formado do barro e Deus assoprou nesse barro e ele se tornou ser humano. Essa é a ideia, ou seja, da forma como está escrito o texto, é a forma que eu vou entender a criação do homem, a criação da terra, a criação do universo, a criação da vida. Tá? Então essa é a ideia, vamos dizer assim, da leitura mais literal, deixa eu só fazer um ajuste aqui, da ideia mais literal ou da ideia mais natural que o texto é apresentado para a gente. Tá? Então esse é o primeiro detalhe. O termo dia que aparece, por exemplo, lá em Gênesis, que vem do hebraico yom, tá? A tradução desse texto é dia, mas a interpretação que se faz com ele, de acordo com a visão CTJ, eu vou usar essa sigla, CTJ. CTJ é Criacionismo da Terra Jovem, tá? Para simplificar. Então, de acordo com a visão do CTJ, o Yom, que é traduzido do hebraico para o português como dia, é um dia literal de 24 horas. Então, a semana da criação, que a gente tem lá em Gênesis capítulo 1, lá o primeiro dia, segundo dia e tudo mais, é uma semana literal de 24 horas cada dia. Então começou na segunda, foi na terça, quarta, quinta, sexta e no sábado, 7º dia, Deus descansou. É literal de 24 horas, tá? A ordem da criação é descrita de forma sequencial que está no texto bíblico. Por exemplo, no primeiro dia, Deus criou todas as coisas, Deus fez separação de águas, fez a separação de terra, apareceu porção seca, fez o céu. No quarto dia, ele fez os luminares, ou seja, o sol, a lua, luminar maior para iluminar o dia, o luminar menor para governar a noite, no caso a lua, fez as estrelas apenas no quarto dia, no quinto dia ele fez mais outras coisas, tem a questão, ele criou primeiro os animais aquáticos, depois veio as plantas, depois os animais terrestres, ou seja, a sequência de criação é literal na forma como está no texto bíblico, de forma literal em 24 horas, tá? É uma visão muito simples de você entender como que é a criação de todas as coisas. Basta você ler ali no texto de forma sequencial, é exatamente do jeito que está. Tá? E aí tem um outro ponto a mais para ser colocado. As leis físicas relativas a cada objeto é estabelecida em sua criação. O que quer dizer isso? Bota traduzir isso para o português. Por exemplo, no primeiro dia não existia sol, porque Deus criou as estrelas, o sol e tudo mais apenas no quarto dia. Então no primeiro dia não tem sol. Então as leis que vai reger o movimento, vamos dizer assim, do sol, do planeta ao redor do sol e tudo mais, que são as leis de Kepler que a gente conhece lá do ensino médio e tudo mais, essas leis só foram, entre aspas, criadas no quarto dia. Antes do quarto dia não tinha necessidade de Deus criar as leis de Kepler, porque ia usar onde? Não tem onde utilizar. Então Deus cria as leis de Kepler, vamos dizer assim, para reger o movimento da Lua, do Sol e da Terra, apenas no quarto dia, que foi no quarto dia que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas.
Tá? É isso que eu quero dizer quando eu coloco que as leis físicas relativas a cada objeto é estabelecido apenas na criação desse objeto. Por exemplo, a questão de processos reprodutivos dos seres humanos. Essa lei de reprodução, vamos colocar assim, dos seres humanos, a questão do zigoto e tudo mais, do encontro, só foi estabelecida no sexto dia, na criação do homem e da mulher. Antes disso não tinha homem, não tinha mulher, então não tinha necessidade de ter essa parte de transferência genética, a parte biológica. Por exemplo, no primeiro dia não tinha vida, não tinha plantas e animais, então não tinha genética. As leis que nós conhecemos da genética não estavam no primeiro dia, só estavam apenas na hora em que vai aparecendo as plantas, os seres vivos, os animais aquáticos, terrestres e tudo mais, tá? Bom, a criação, a forma como é a criação, de acordo com a visão da CTJ, é uma criação instantânea e sobrenatural. E aí, sobrenatural, eu quero justamente colocar a definição de David Hume, tá? A definição riemanniana, quebra de leis físicas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Isso quer dizer o seguinte: nessa visão do CTJ, a criação das coisas é de forma instantânea. Por exemplo, Deus está criando lá num dos dias lá, Deus está criando os animais terrestres. Por exemplo, a vaca. Deus está criando uma vaca. Aqui, na minha frente, não tem uma vaca. Pronto, agora tem uma vaca completa, adulta, toda estabelecida, todinha direitinho. É de forma instantânea. De forma instantânea. Ela não passou por um processo de ser bezerro e tudo mais. Pega o exemplo de Adão. Quando Deus criou Adão do barro, né, da terra, assoprou, pum, apareceu o ser humano na terra, nessa criação instantânea. Antes não existia um outro Adão, ou o pai de Adão, ou alguém anterior a Adão. Não, é instantâneo. Tá? Por exemplo, no quarto dia, Deus está criando as estrelas. Aqui não tem nada. Agora tem uma estrelinha. Aqui tem o cinturão... Opa, aqui não tem nada, peraí. Cinturão de Órion, apareceu agora. Então é esse tipo de, vamos dizer assim, de mecanismo que Deus está utilizando a questão da criação, de forma instantânea. É daí que sai a ideia de que os seres não evoluem? Exatamente, é daí mesmo, Nath. A ideia é justamente essa, que não há processos evolutivos. Tá? Há uma ideia, que se tinha inclusive anterior à teoria de Darwin, que é a questão da fixismo. Tá? Fixismo é uma ideia, vamos dizer assim, de evolução das espécies, mas você não tem mudança de espécies. Ou seja, uma vaca que foi criada aqui no quinto dia da criação, se eu não me engano, porque eu acho que eu não decorei a semana da criação, deveria ter decorado, mas eu acabei não decorando. Mas digamos, no quinto dia da criação, Deus criou a vaca. Existe vaca desde esse quinto dia até os dias de hoje. Não tem outros tipos ou outras espécies de vacas. Sempre existiu. É só isso aqui e acabou. Elas não evoluem. Elas são fixas, as espécies são fixas. Então você não tem mecanismo evolutivo como tem descrito na teoria de Darwin ou na teoria da evolução que nós temos hoje, né? Ou seja, evolução das espécies. Não tem. É o fixismo. Tá? E essa ideia sobrenatural que eu estou colocando de David Hume, de quebra de leis físicas, é justamente essa questão de instantaneidade. Tá? David Hume falava que não existia milagre, porque milagre, por definição, é quebra de leis físicas, e não existe quebra de leis físicas, então não existe milagre. Essa é mais ou menos, a grosso modo, a ideia de David Hume. Tá? Então, bom, a questão de milagres a gente discute em outro momento com relação à questão de David Hume. Tá? A questão das cronologias que aparece lá em Gênesis capítulo 5 e no capítulo 11, elas são literais, ou seja, Adão gerou Sete, que gerou o neto de Adão, e foi indo de um para um, ou seja, a geração é de um para um, é do pai para o filho, para o neto, e etc. E as pessoas viviam, por exemplo, no caso de Adão, que viveu 930 anos, aquilo lá é literal, dentro da visão do criacionismo da Terra Jovem, tá? Dentro do CTJ. Esse é o ponto que você precisa ter em mente. Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Viveu 969 anos mesmo, tá? Noé e por aí vai, tá? Então todas essas pessoas são literais, inclusive o seu tempo de vida é literal, tá? A questão agora, e aí, bom, como eu tô mencionando para vocês, isso é só um review, é só um panorama da visão, tá? Não dá pra gente entrar
a gente não tem tempo de entrar muitos em detalhes. Talvez, se faltar muito detalhe aqui, talvez na próxima reunião de quinta-feira eu volto novamente com vocês da Terra Jovem, se aparecer mais perguntas e tudo mais, e a gente conclui. Não tem problema nenhum. Com relação à questão de cosmologia, né, a questão de criação do universo, o que acredita o criacionismo da Terra Jovem? Bom, o universo ele é uma criação instantânea e tem mais ou menos entre 6 e 10 mil anos apenas. Tá? Como assim? O universo não tem bilhões de anos, de acordo com o CTJ. Tá? E ele não surgiu pelo Big Bang, não tem processos evolutivos e tudo mais. Não, ele é instantâneo, assim como todas as outras coisas que tem na Terra. E eu coloquei entre 6 a 10 mil anos, porque como eu mencionei anteriormente, a gente tem várias linhas dentro de cada uma dessas visões. Tá? Então tem criacionistas da Terra Jovem que acredita que as coisas são de 6 mil anos, 8 mil anos, 10 mil anos, 12 mil anos. Então, por isso que eu coloquei mais ou menos essa margem aí para a questão do universo e da Terra também. Tá? Galáxias, planetas, estrelas, etc. Tudo tem a mesma idade. Por quê? Porque tudo foram criado instantaneamente. Galáxia de Andrômeda, que está bem ali, eu estou vendo ela, foi criada instantaneamente há 10 mil anos atrás. Aqui, nesse caso, o meu norte está para cá. Tá? Então a galáxia de Andrômeda sempre se aponta para cá em uma época do ano. Do lado de cá, onde está o sul, bem ali tem a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Não, ali não tem nada. De forma instantânea, apareceram as duas galáxias. E as galáxias, com todas as suas estrelas, com toda a sua, vamos dizer assim, com todo o seu mecanismo de funcionamento, com a sua aparência já envelhecida e tudo mais. Ou seja, exatamente como nós observamos no céu, tantas estrelas, galáxias, planetas e tudo mais, de uma forma como está hoje. Júpiter, Saturno, Vênus, tudo mais, tudo apareceu de forma instantânea e tudo tem a mesma idade, tá? Isso dentro do criacionismo da Terra Jovem, tá? E aí eu coloquei até um detalhe, Deus cria tudo com luz parada e num certo tempo libera. O que quer dizer isso? Por exemplo, galáxia de Andrômeda, apenas um exemplo só, galáxia de Andrômeda, a gente mede a sua distância de nós até a galáxia de Andrômeda, dá mais ou menos 2,5 milhões de anos-luz de distância. De acordo com a visão do CTJ, não existe 2 milhões de anos atrás e qualquer coisa do tipo. Não. Deus criou a galáxia de Andrômeda há 10 mil anos atrás. E ele criou uma certa, vamos dizer assim, uma forma que eu estou chamando aqui de luz parada, entre aspas, né? Quando deu 10 mil anos atrás, quando a galáxia de Andrômeda surgiu, Deus vai lá e solta a luz, vamos dizer assim, e ela chega para a gente, a luz da galáxia de Andrômeda. Para a gente poder ter uma ideia, vamos dizer assim, de uma distância de 2 milhões de anos-luz de distância, que é a distância dela mesmo, mas a luz está parada nesse processo, nesses, entre aspas, 2 milhões de anos e só é liberada a partir de 10 mil anos para poder chegar aqui e a gente poder ver a galáxia. A galáxia realmente está nessa distância, mas a sua criação não é de 2 milhões de anos atrás ou bilhões de anos atrás. Não, Deus cria todas as coisas com esse processo de luz parada. Tá? É isso que eu quero dizer com esse detalhe. Tá? Isso dentro da visão do CTJ. Com relação à geofísica, com relação à Terra em si, né? Assim como todas as galáxias, estrelas, planetas e tudo mais, a Terra também tem uma criação instantânea. Lembra lá do primeiro versículo? A leitura do texto de forma natural. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como? Pá! Instantâneo. E a terra era sem forma e vazia. Aí Deus começa a modelar. Por quê? Aqui não tem terra e pá! Aparece o planeta Terra. E aí Deus começa a moldar ou, vamos dizer assim, a trabalhar com o planeta Terra durante uma semana de 24 horas, que é a semana da criação. Então a Terra tem 6 a 10 mil anos, novamente, por causa daquelas visões, vamos dizer assim, dentro do criacionismo da Terra Jovem, que tem lá uma certa diferença de idade, mas aproximadamente 6 a 10 mil anos a idade da Terra. A Terra não tem bilhões de anos, de acordo com a visão do CTJ. A estrutura inicial, ou seja, da Terra, ela é de forma instantânea e ela é, vamos dizer assim, completa de uma vez só. E a Terra era sem forma e vazia. Esse é o versículo 2 de Gênesis no capítulo 1. Tá? Então o palco que Deus cria,
aliás, que Deus vai criar todas as coisas, já é criado de forma instantânea ali no primeiro dia da criação. E a ordem da criação nas coisas na terra foi como eu já mencionei anteriormente. Então Deus primeiro faz a luz, separação de águas, porção seca, faz as plantas, faz os luminares, faz as estrelas, animais aquáticos, animais voadores. Lá no quinto dia ele vai fazer os animais terrestres, incluindo os dinossauros. Então os dinossauros têm apenas 6 a 10 mil anos de acordo com o CTJ. Tá? Incluindo os dinossauros. Ou seja, o ser humano conviveu com o CTJ. Eita, agora enrolou. O ser humano conviveu com os dinossauros, de acordo com o CTJ. Depois a criação do homem e da mulher. Ou seja, de uma forma sequencial, exatamente como está lá no texto bíblico. Tá? Bom, a humanidade. Exatamente como está ali no capítulo. No finalzinho do capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis. Tá? Do pó da terra, Deus criou, fez aquele boneco de barro e assoprou naquele boneco. E aquele boneco ele teve alma vivente, né? E começou a viver. E é uma forma literal, ou seja, Deus de uma forma ou de outra assoprou nesse boneco de barro, e esse boneco de barro se transformou no ser humano, no caso Adão, né? Depois Deus formou a Eva, colocou Adão para dormir, tirou uma costela, montou a Eva. Se tivesse feito do filé de Adão então, hein? A mulher então seria... Eita, não dá nem para imaginar, né? A mulher já é perfeita do jeito que é. Foi feita a costela, viu? Se tivesse feito do filé de Adão, então, perfeito, hein? E aí depois você tem Adão e Eva e todo o resto da humanidade descendendo apenas do primeiro casal, literal, Adão e Eva, tá? Então todos os seres humanos são descendentes de Adão e Eva, de forma histórica, e é o primeiro casal biológico, tá? Toda a humanidade vão surgir deles. Ah, mas como é que surgiu os outros? Por exemplo, veio Adão, veio Eva, e o resto das pessoas. Então, os filhos de Adão e Eva casavam entre si e, vamos dizer assim, ia procriando mais e mais filhos. Tá? Nesse início da humanidade, vamos colocar assim, você tem aí incesto, de acordo com a visão do CTJ, para poder povoar o resto da humanidade, ou de você dar origem para o resto da humanidade. Tá? Então a origem da humanidade é justamente essa, de forma literal, de acordo com a visão do CTJ, tá? Que é o que a gente está trabalhando hoje. Bom, a queda, né? A gente vem aí, e a questão do pecado, da queda que a Bíblia fala. Pois é, a questão da queda ou do pecado é literal da forma como está no capítulo 3. Veja que é bastante simples você poder entender como que é que funciona o CTJ. Basta você pegar e ler a Bíblia de forma literal, do jeitinho que está lá. Em português, não precisa ir para o hebraico nem nada não. Do jeito que está lá. Então, a questão da queda do pecado é a narrativa do Jardim do Éden. Você tem a serpente fala com Eva vai lá, acha bonito lá a maçã, opa, não, pera, não tem maçã na Bíblia. Mas vamos dizer que é a maçã, ou o abacaxi, né? Porque o pecado é um abacaxi pra gente descascar, né? E aí foi lá Eva, a serpente falou com Eva e tudo mais, ela caiu na lábia da Eva foi lá, tomou o fruto proibido, desobedeceu a Deus e ainda deu, tanto Adão quanto Eva desobedeceram a Deus, tá? Essa é a ação em si do pecado, e com essa ação em si você tem a entrada do pecado, de forma literal, de acordo com a narrativa que está ali no capítulo 3. Aí você tem a expulsão do Jardim do Éden, tá? Detalhes com relação à questão da queda, que sempre vem questões. De acordo com o CTJ, antes da queda, antes da entrada do pecado, antes da narrativa do Jardim do Éden, não existia pecado e não existia morte biológica. Porque lá no texto, como eles interpretam, o CTJ interpreta essa parte de você tomar do fruto, e Deus falou, olha, o dia que você tomar, vocês vão morrer. Tá? E aí Eva acabou entrando ali, acrescentando mais umas coisas por causa da serpente e tudo mais. Então a interpretação que se faz ali é de uma interpretação literal de morte biológica. Ou seja, antes da queda você não tem morte biológica. Você não tem morte de animais, você não tem morte de ser humano. Depois da queda, aí você tem morte biológica e você tem morte espiritual.
que é esse o conceito, vamos dizer assim, da palavra pecado, que é a separação do homem para com Deus. Então, o pecado trouxe, além dessa separação do homem para com Deus, que é a morte espiritual, trouxe também a morte biológica, que é o conceito, ou que é o que a forma como o CTJ trabalha a questão da queda. Tá? Então antes não tinha pecado, você tem o pecado, antes do pecado você não tem pecado, então você não tem morte biológica, você não tem nada, é o paraíso, tudo funcionando de forma perfeita, os animais, as plantas, tudo de forma harmoniosa. Você tem o pecado, depois do pecado você tem o terror, né? E aí você tem morte biológica, morte espiritual, violência e por aí vai. Tá? Então, ou seja, exatamente como o texto bíblico está escrito. Tá? Bom, e aí entra a velha questão que eu também acabei colocando aí, a questão do dilúvio, né? Que está lá a partir do capítulo 6 de Gênesis, né? Vai até o capítulo 8, 9 de Gênesis. A questão do dilúvio. O que é o dilúvio? Bom, dilúvio é exatamente como está escrito no texto bíblico. Tá? E tem algumas divergências com relação à questão do dilúvio global ou local, e a gente vai ver isso um pouquinho quando a gente for ver a questão da visão do criacionismo da Terra antiga, mas para o criacionismo da Terra jovem, que é o que nós estamos vendo hoje, o dilúvio foi uma catástrofe global com água, ou seja, no planeta inteiro choveu, caiu muita água e afogou todo mundo. As águas subiram, cobriram os montes e tudo mais, exatamente como está no relato bíblico. Então você tem a morte de todos os animais ou seres vivos terrestres. Não dá para matar animal aquático com água, né? Mas os animais terrestres morreram todos, incluindo os dinossauros. Os dinossauros, então, são mortos, ou eles são, vamos dizer assim, extintos, justamente no evento do dilúvio, tá? E naquele, a história, como é contada a questão do dilúvio, é exatamente como está lá no texto bíblico, tá? Deus chama Noé, Noé constrói a arca, coloca os animais, aparentemente não colocou todos os dinossauros, né? Tem algumas divergências dentro do CTJ com relação a isso, tá? Alguns vão advogar que Noé colocou alguns dinossauros dentro da arca, ovos de dinossauro ou dinossauros um pouco menores, tá? Alguns vão advogar isso, outros vão colocar que Noé não colocou nenhum dinossauro na arca, tá? De qualquer forma, veio a catástrofe, matou tudo que foi animal terrestre e animal que voa. Tá? Dilúvio foi global, com água, afogou todo mundo. Tá? E os fósseis que nós conhecemos, é uma pergunta bastante natural que se faz ao CTJ, os fósseis vêm justamente desse período. Então, os fósseis de dinossauro e tudo mais foram todos criados ou montados ou moldados justamente na lama, nos soterramentos e tudo mais que aconteceram no dilúvio, de acordo com a visão do CTJ. Tá? E aí, dentro, só um ponto a mais, a questão dos dinossauros, que inclusive alguns advogam sobre isso, que teve ovos de dinossauros ou alguns animais, alguns dinossauros um pouco menores, de pequeno porte, dentro da arca, eles foram extintos ao longo dos séculos depois do evento do dilúvio. Tá? Alguns acreditam, veja que eu estou falando da visão CTJ, tá? Eu não estou colocando a minha opinião aqui, nem nada. Eu não fiz isso em nenhum momento. Quero continuar desse jeito, tá? Dentro da visão do CTJ. Alguns acreditam, por exemplo, que aquele monstro do lago Ness, depois você pode pesquisar aí no Google, aí, é um bichão grandão, que tem... teve um cara que tirou uma foto dele na década de 1939 mais ou menos, tirou uma foto do monstro do lago Ness. Só que essa foto foi montagem, ela não é real, depois a gente foi descobrir que ela não é real, mas diversas pessoas viram o monstro do Lago Ness e tudo mais, e aí inclusive tem pesquisador que advoga isso aqui no Brasil, que advoga a ideia do criacionismo da Terra Jovem, né? Eu já assisti palestras deles inclusive, tá? Dele falando que aquele monstro que tem ali, na realidade é um dinossauro que viveu até os nossos dias atuais. Os incas e os astecas e tudo mais aqui no hemisfério sul fizeram ali umas tabuinhas e tudo mais, e aí os bichos que eles desenharam ali são dinossauros, tá? Então eles interpretam justamente
criacionismo da Terra Jovem. Interpreta justamente que alguns dinossauros podem ter sobrevivido ao dilúvio porque estava dentro da arca, tá? Bom, então era isso que eu tinha preparado de forma geral, ou seja, resumindo toda a história, criacionismo da pareidolia, o nome desse tipo de fenômeno. Qual que é esse pareidolia? Me refresca um pouco a cabeça, Lucas. O nome não me é desconhecido, mas eu estou tentando lembrar o significado dele. Tá? Então, o evento, a visão de uma forma geral do criacionismo da Terra Jovem é isso. Tá? Você vai ler o texto bíblico de forma literal, de forma sequencial, e exatamente como está no texto bíblico é a forma que você vai entender tudo. A criação do universo, da Terra, das estrelas, da galáxia, do homem, da vida, da biologia, do dilúvio e tudo mais. Literalmente da forma como está escrito ali. Ou seja, a Bíblia, para o CTJ, é uma fonte também de conhecimento científico. Tá? A gente consegue ter, ou a gente obtém conhecimento científico dentro do texto bíblico para o CTJ. Ou seja, a gente consegue ver ali na criação de todas as coisas, Deus criando e Deus dando quais são os processos ou as certas formas de processos ou formas de criação, exatamente como está no texto bíblico. Enxergar algo e imaginar, sim, o pareidolia é justamente esse, de você ver por exemplo, uma nuvem e você vê ali a cabeça de alguém e tudo mais. No caso eu sempre confundo, eu acho que são astecas. Incas e maias, os astecas estão para cima, maias estão no meio, são os incas. Aqui no hemisfério sul são os incas. Né? Eles têm vários objetos que foram encontrados dentro da arqueologia e tudo mais, e aí eles utilizam eles interpretam, que é esse pareidolia, né? Eles enxergam a imagem, parece um dinossauro, então a interpretação é de um dinossauro. Tá? Isso é o que o pessoal do CTJ advoga, que os incas aqui no hemisfério sul viram dinossauros aqui no hemisfério sul e fizeram suas representações. E isso acontece também com homens das cavernas, que a gente tem pinturas rupestres e tudo mais, e aí tem alguns bichos que estão lá pintados. E aí a interpretação que se tem, que é esse pareidolia que o Lucas está falando aí, estou pronunciando certo, né? Pareidolia, né? Esse fenômeno é justamente de eu visualizar, no caso ali, daquela imagem pintada na caverna, tá parecendo um dinossauro. Não, é um dinossauro, porque o cara que pintou conviveu com os dinossauros. É mais ou menos essa ideia. Dentro do criacionismo da Terra Jovem. Tá? Bom, então era isso. Foi bastante curto, porque é um tema bastante, vamos dizer assim, simples até de você entender. Tá? Você vai pegar o texto e ler exatamente do jeito que o texto está. Tá? É claro, novamente, dentro desse livro, A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, vai ter muito mais do que eu falei aqui, tá? Muito mais coisa. Então, por exemplo, o Ken Ham, ele vai falar, vai trazer a visão e tudo mais, então ele vai fazer, nenhuma morte antes da queda, talvez tenha, ele deixou entender aqui, que antes da queda, o ser humano não comia carne, porque para comer a carne você tem que matar um animal. Se não existia morte antes da queda, não existia morte de animais. Então, dá a ideia, no texto, inclusive em Gênesis capítulo 1, versículo 20, no finalzinho ali, 20 e poucos, 27, 28, dá uma ideia mais ou menos essa, de que provavelmente o ser humano não comia carne antes da queda. Tá? Justamente para ter essa ideia, vamos dizer assim, que antes da queda não tinha morte, né? Então se não tinha morte, você não tem animais mortos. Então todo mundo ali naquele caso era mais, vamos dizer assim, mais no sentido vegetariano. Tanto o ser humano, quanto as aves, quanto os outros animais. E tendiam mais para essa ideia vegetariana. Depois da queda, veio a morte biológica e veio a bagunça toda. Tá? Então dentro desse livro vai ter muito mais detalhes. Tá? Do que eu mencionei, do que eu trabalhei aqui com vocês. Então, a questão do dilúvio, o Ken Ham, por exemplo, vai falar sobre a questão, ele vai dar alguns pontos bíblicos com relação para apoiar essa ideia que ele coloca. Por exemplo, Jesus falou sobre
a questão do casamento. Olha, no início não era assim. Deus criou o homem e a mulher para ficarem casados sempre. Tá? E aí a gente tem uma ideia de que, na visão do CTJ, a gente tem uma ideia de que no princípio Deus criou um único casal e casou os dois e acabou. Tá? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então ele vai citar, por exemplo, a questão de Romanos, lá que Paulo está falando que por causa do primeiro homem entrou o pecado e tudo mais. Então Paulo está se referindo justamente a Adão e Eva. E aí veio o segundo homem, que é Cristo, para restaurar a criação de uma forma geral. Tá? E aqui o Ken Han, então, ele vai abrir muito mais detalhes do que eu mencionei para vocês até agora. Lembrando também que o Ken Han, ele abre esse texto, tá? A origem, ele abre o texto, vai vir os outros três para criticar a visão dele, só que o Ken Han vai voltar nos outros capítulos, também criticando as outras visões, a partir da sua visão do criacionismo da Terra Jovem. Tá? Então ele vai voltar, por exemplo, ele vai criticar o criacionismo evolutivo baseado no criacionismo da Terra Jovem. Tá? Então ele vai falar, olha, isso não está certo por causa disso, e aí vai dar os seus pontos. Tá? Bom, vocês têm mais alguma questão, mais alguma dúvida, mais algum comentário que vocês queiram fazer? Eu fiz, como eu falei, foi bastante rápido, né? Mas ainda sobrou mais uns minutinhos, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, dentro da visão do criacionismo da Terra Jovem, tá? A gente está trabalhando com isso hoje, tá? Se vocês tiverem mais algum detalhe, nos slides que eu vou colocar, vai estar a bibliografia completa. Eita, nós! Vai estar a bibliografia completa deste livro, tá? A origem você encontra lá na editora Thomas Nelson, Brasil e tudo mais, tá? Então você pode encontrar esse livro lá, adquirir. Não deixe de ler esse livro, ele é muito bom, tá? É um livro que eu estou utilizando bastante nessas conversas que a gente tem. Igual ele coloca aqui na capa dele, eu acho que não dá para enxergar muito bem. Qual a idade do universo? A vida é resultado da evolução? É possível conciliar a ciência e a Bíblia? Então aqui a gente vai ter 4 visões onde vai responder essas 3 questões, por exemplo, né? Como eu mencionei, dentro do Questões da Terra Jovem, tudo, o universo, a Terra vai ter aí até mais ou menos 10 mil anos, tá? Bom, então era isso que eu tinha preparado para hoje, tá? Só relembrando então, semana que vem não teremos nenhuma reunião nem na terça e na quinta-feira, por causa da conferência da ABC2 que nós vamos ter, deixa eu ver qual é a data mesmo, é de 26 a 28 de maio da semana que vem, a partir das 7h30. Então entre no site lá da ABC2, Cristãos na Ciência e tudo mais, para poder participar da conferência. Como eles explicam as datações com idade maior do que 10 mil anos, né? Pergunta do Lucas. Bom, como é que explica? A explicação é a seguinte. A forma como os cientistas fazem a questão da datação está uma forma errada, tá? Essa datação ela não é correta. Tá? Eles dividem, o Criações da Terra Jovem divide a ciência em algumas partes, por exemplo, ciência histórica e tudo mais. E a forma como os cientistas estão fazendo a datação de algo que dê mais do que 10 mil anos está errado. Por quê? Principalmente por causa da questão do dilúvio. Tá? Quando aconteceu o dilúvio, teve uma, entre aspas, reprogramação de toda a questão de datação radiométrica. Tá? Então tudo que a gente observa hoje, que tem aparentemente milhões ou bilhões de anos, na realidade só tem 10 mil anos. Tá? É mais ou menos assim que eles respondem isso, que eles vão explicar isso. Tá? Então, a forma como os cientistas estão datando as coisas com mais de 10 mil anos não está certa. Tá? Ela está errada e precisa ser, vamos dizer assim, refeita. Porque no máximo vai dar a datação das coisas no máximo 10 mil anos. Tá? Então a gente vai ter que seguir uma forma de reprogramar ou refazer a questão da datação radiométrica. Lá você está perguntando, esse curso é sobre teologia em geral. O da semana que vem? Não, da semana que vem é uma conferência. Tá? A gente vai ter palestras com relação à questão da autoridade da ciência. Então a gente vai falar sobre filosofia da ciência, teologia também, tem uma parte de teologia e tem uma parte de ciência. Então não é bem um curso, né? Mas sim uma conferência. Rapaz, eu acho que vai ser umas 8 palestras, porque vão ser 26, 27, 28, vai ser 3 dias, acho que vai ser umas 9 palestras, mas acho que é uma média de 2 palestras em cada dia. Tá? E aí a gente vai falar de ciência, teologia, filosofia da
da ciência e tudo mais, tá? Então não é um curso, é apenas uma conferência, tá? Depois você dá uma olhada lá, Lawson, na cristãosnaciencia.org.br. Bem na capa, bem na entrada, você vai ver lá sobre essa conferência. E aproveitando, ainda tem mais uns minutinhos só antes de cair a live de forma geral, aproveitando então, lá no site da ABC2 também, bem na cara, vai ter um podcast que a ABC2 fez em parceria com o Bibotalk. Tá? Nesse podcast, o episódio 17 da PC2, lá vai falar sobre OVNIs, ETs e astroteologia. Tá excelente, tá excelente. Depois são dois caras que estão apresentando e os dois caras são de primeiríssima. É o melhor podcast que a ABC2 já fez até agora, tá? Claro que eu vou puxar a sardinha para brasa exata. Quem é que tá lá falando nesse podcast? Eu vou deixar para vocês ver se reconhece a voz de quem é que está falando lá, tá? Então o podcast tá lá no site da BC2, vocês podem ir lá olhar lá, OVNIs, ETs e astroteologia. Ah, tá, sobre as lives, tá? Não, o que a gente está fazendo aqui, toda terça e toda quinta-feira, não é um curso de teologia, tá? O que eu estou fazendo aqui, na realidade, é apresentando alguns temas sobre ciência, sobre teologia e tudo mais, tá? Então, assim, são temas diversos, tá? Por exemplo, nas quintas-feiras eu pego algum tema... Nath, será que é eu? Não sei. Você já ouviu? Então, dá uma olhada lá para ver se realmente é eu mesmo. Os caras são bons, isso aí é com certeza, tá? Então, nas quintas-feiras, por exemplo, eu pego algum tema um pouco mais de ciência, ou um pouco mais de uma visão e tudo mais, igual a gente já falou aqui em fevereiro, por exemplo, eu falei bastante sobre cosmologia. Tá gravado, inclusive, lá no canal no YouTube, tá? Você pode pegar aqui na minha bio, tem um link, tem lá do YouTube, e pode ver lá que em fevereiro a gente falou bastante sobre cosmologia. Mas eu falei de cosmologia e relacionei com teologia, tá? Nas terças-feiras eu estou trabalhando um livro chamado O Ajuste Fino do Universo, tá? E aí, nesse livro, o McCraft, ele é um cientista que vai falar sobre ciência e vai falar sobre teologia, tá? Então, por exemplo, nas terças-feiras, na terça-feira, por exemplo, dessa semana, que também está gravado, está lá no canal do YouTube, você pode ouvir lá também, eu falei mais de cosmologia. Né? Eu dei uma geral, porque o McCraft, no capítulo que a gente está falando, ele fala bastante de cosmologia, mas assim, de uma forma bem superficial. E aí eu aproveitei e abri um pouco mais a questão de cosmologia, alguns detalhes de cosmologia e tudo mais, relacionando depois com teologia. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui é isso, estamos trabalhando com teologia e com ciência de forma, vamos dizer assim, intercalada, não é bem um curso. Então você pode assistir aí à vontade, toda terça e quinta-feira, não é sequencial, ou se você acha que, eu não entendi um ponto que a gente falou anteriormente, aí pode entrar lá no YouTube ou mandar pergunta e a gente responde aqui na hora também, tá? Não tem problema nenhum. Então não é um curso mesmo que eu tô fazendo, eu ainda não tenho esse gabarito todo de montar um curso de teologia e tudo mais. Mas eu me ensino a parte de teologia que eu souber, tá? Isso aí não tem problema nenhum. Bom, se vocês tiverem mais alguma questão, mais algum comentário, tá? Lembrando novamente, esses slides que estão, eu vou colocar lá no Drive, tá? Então depois vocês podem baixar esses slides, tá? O link aí, depois, slides ABC2, uma coisa assim. Aí você acessa o Drive e vai estar lá daqui a pouquinho esses slides, né? Não, beleza, você pode ver pelo YouTube lá, tá? No YouTube eu acabo de gravar, no dia seguinte já está disponível, tá? De manhã, geralmente de manhã, no dia seguinte já tá gravado lá. Lá no YouTube vai estar os slides e a voz, tá? Não tá a minha cara linda desse jeito como você tá vendo aqui agora, tá? Mas não tem problema, tá? Lá vai estar lá vai estar todos os passos, todos esses comentários que eu estou fazendo. Eu só pego aqui o áudio direitinho, os slides e coloco lá grosso, do jeitinho que está lá, justamente para você ter uma ideia de como se a gente estivesse aqui participando online, tá? Bom, então é isso. Se vocês não tiverem nenhuma questão, então, lembrando, então, novamente, semana que vem não teremos reunião aqui, nem na terça, nem na quinta. A gente vai ter, graças a Deus, né? Sou lindo, velho. Mamãe achava que eu era lindo, tá? A gente não vai ter reunião na semana que vem, mas voltamos na outra semana, na terça e na quinta-feira, a partir das 20 horas. Semana que vem a gente vai ter conferência, tá? Então, daqui a 15 dias voltamos com esse assunto novamente, a origem, mas a gente vai tratar do Criações da Terra Antiga, tá? E na terça-feira,
Passando essa semana, na outra, a gente vai voltar sobre falar do livro O Ajuste Fino do Universo, do Alice McGrath. Como eu falei nessa terça-feira, foi uma parte mais de cosmologia, ou seja, foi uma parte um pouco mais científica. Na próxima terça-feira eu vou pegar, claro, vou dar uma revisão muito rápida sobre a parte de cosmologia e a aplicação teológica dentro da cosmologia nesses assuntos que a gente conversou, tá? Bom, então era isso. Muito obrigado por vocês que assistiram online, Nath, Lawson e outros mais que apareceram aí, tá? Para você que está assistindo isso depois e até a próxima.